Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vida Longa, um projeto que é uma iniciativa do Cuidador de Elite e que conta com o patrocínio de Tena, marca líder em produtos para incontinência urinária, e também da Farmi. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro. Eu tenho certeza que as informações que você vai escutar aqui hoje, você vai amar, porque a pessoa que está aqui para esse bate-papo é apaixonante. Eu estou hoje com a Samira. Samira é bacharel em gerontologia pela EASH, da USP, pós-graduada em saúde da família pela Faculdade de Santa Marcelina, atua com gestão da atenção e auditoria em empresas de cuidadores, trabalha com mentoria para empresas que atendem o público 60+, é docente do curso de cuidadores da Apoena e da área da saúde e bem-estar do SENAC. Samira Burani também é filha de Carlos e Cida em memória, irmã da Samara, noiva do Fábio, neta da Joana, que tem 85 anos, e da dona Sinira, de 95 anos. Samira, minha amiga querida, muito bem-vinda. Que alegria finalmente ter você aqui no nosso podcast. Bem-vinda. Eu que agradeço, é um convite incrível, uma oportunidade maravilhosa. Estou muito feliz de estar aqui com você, é um prazer imenso. Agradeço muito. E vocês que acompanham a gente, se vocês assistiram o nosso outro podcast, que foi com 3 cuidadoras, lá tem recadinho para Samira, que são alunas do fã-clube, que vieram aqui contar a sua jornada. Então, hoje a gente conseguiu trazer a Pro, que é paixão nacional ali no SENAC. Obrigada. E Sá, assim, você é uma pessoa que o Instagram que nos trouxe, né, através das redes sociais, que uma conheceu o trabalho da outra. Rapidamente a gente se aproximou, né, em projetos, em sonhos, em ideais. Então, acho que hoje esse bate-papo é gostoso porque a gente está muito familiarizada, né, com o que nós fazemos, o que realmente pulsa o nosso coração quando a gente encontra essas demandas. E você tem uma formação que é a formação em gerontologia, que eu acho super importante a gente explicar para a audiência o que é essa graduação, até porque existem pós-graduações em gerontologia, onde outros profissionais podem fazer. Então, ajuda a explicar o que é ser um gerontólogo. Então, a gerontologia, ela existia no Brasil há muito tempo como uma pós-graduação. Então, eu fiz terapia ocupacional, eu queria cuidar do público idoso, do processo de envelhecimento, eu fazia uma especialização em gerontologia para cuidar desse público. A USP foi a primeira a trazer para o Brasil essa formação, um curso de bacharelado, é um curso que tem 4 anos, que acontece na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, que é a famosa USP Leste. E lá, então, esse bacharelado são 4 anos e forma, então, um bacharel em gerontologia, que é o gerontólogo. E aí, a outra pessoa que fez essa especialização, ele faz a pós em gerontologia. Então, a USP foi a primeira, agora tem a Universidade de São Carlos também, tem outras faculdades, e tem também o tecnólogo, que também é um outro caminho, uma outra vertente, que, por sinal, eu tenho algumas alunas que estão fazendo tecnólogo em gerontologia, uma já concluiu. A que veio no podcast, ela tá fazendo tecnólogo, a Andresa também tá fazendo tecnólogo. Uma querida. Então, é uma felicidade ver os alunos trilhando os caminhos, e uma felicidade ainda maior quando a aluna fala, professora, eu também quero ser bacharel. Faz o processo seletivo, fez a FUVEST, e eu tenho a Vanessa, que é uma aluna que já está indo para o 2º ano da gerontologia no bacharelado. Começou como cuidadora. Começou no curso de cuidador do SENAC, fez FUVEST e agora bacharel em gerontologia, caminhando, trilhando. E quais são as possibilidades de atuação de um gerontólogo? O gerontólogo, ele tem um campo biopsicossocial. Então, ele tem várias possibilidades, várias vertentes. Eu tenho colegas que trabalham desde a pesquisa, colegas do ensino, tenho colegas que atuam na gestão de equipamentos que atendem o público idoso. Então, são várias áreas, desde a microgestão, na atenção àquele idoso dentro de uma residência, até mesmo dentro de uma instituição. Então, são várias áreas de atuação, são várias possibilidades, basta amar a gerontologia. Então, vocês, na graduação, estudam todas as diferentes necessidades, os diferentes pilares que permeiam a vida de uma pessoa idosa, desde uma parte
de saúde pública, né? Toda essa questão de legislação, de organizações que existem, até a parte mais de condutas, de organização dessas demandas todas. O grande diferencial do curso, ao meu ver, é ter aula com vários professores de várias áreas. Perfeito. Então, eu tive aula com médica, eu tive aula com arquiteta, né? Então, professores da área jurídica, né? Então, ter esse olhar para várias vertentes, você tem a questão holística do idoso, né? Essa possibilidade de olhar o idoso como um todo. E mais do que isso, o processo de envelhecimento. Uhum. Então, temos o ciclo de vida. Para aquela pessoa ser idosa, o que aconteceu na infância, na adolescência, na vida adulta, para ser uma pessoa idosa? Então, todo esse processo. E como que você, estando formada, foi caminhando aí para trabalhar tão fortemente com cuidadores? Durante a graduação, nós tínhamos até então eu chamava o NAT, hoje é a USP 60+. Uhum. Então, eu já naquele momento, eu já participava de algumas oficinas, né? Já sempre gostei muito de aula. Minha irmã, Samara colocava a Samara assim, sentada e vamos ter aula, né? E ela é mais nova? Samara, 5 anos de diferença. Tá Dizem explicado. que somos gêmeas, mas 5 anos de diferença. Então, eu sei porque eu era a caçula, eu era a aluna. Você era. Então, eu adorava e continuo adorando. Tanto que no processo seletivo do Senac perguntaram isso, né? De onde surgiu esse gosto pelo ensino? Eu falei, eu colocava minha irmã. Eu gosto eu gosto mais do que ensinar, eu gosto quando me perguntam as coisas. E se eu não sei, eu busco a resposta. E eu aprendo também. Então, isso é tão gratificante, é tão bom, né? Então, esse processo é muito interessante. E a minha formação foi caminhando, né? Durante a graduação, eu já atuava como oficineira no Idosos Online. Então, eu dava aula para idosos que nunca mexeram com o computador. Ensinava como ligar um computador e por exemplo, eu fiz uma palestra para a Liga de Gerontologia, né, alguns dias atrás. E durante a palestra eu vi subindo uma pessoa entrando na palestra, uma aluna que era do Idosos Online. Então, isso é muito gratificante. Dentro da faculdade eu participava dessas oficinas. No último ano surgiu um convite de uma colega que trabalhava na Poena, que não ia poder ficar mais, me indicou. Uhum. Então, eu iniciei no curso da Poena e eu vim trilhando esse caminho até entrar no Senac. Então, são mais de 10 anos como docente em cursos de cuidadores. Então, essa oportunidade surgiu porque uma colega me indicou e eu iniciei. Minhas frentes, né? Eu comecei com uma frente de atuação que era na doença de Alzheimer, depois eu comecei com a doença de Parkinson e violência contra idoso. Então, na Poena eu trabalho esses 3 temas. Já no Senac, eu atuo não só no curso de cuidador de idoso, mas também cuidador infantil ou outras áreas, desde que eu tenha expertise para o assunto. Uhum. Então, eu já dei aula em podologia, em auxiliar de escritório, que foi o primeiro curso que eu entrei. Então, essa possibilidade de atuar em várias áreas com o olhar da gerontologia. Uhum. Um exemplo, né? Eu teve uma aula que foi com a turma de técnica e segurança do trabalho, com a turma de organizador de eventos, e a proposta da aula era planejar eventos para o público 60+. Que legal! Então, o pessoal de organizador de eventos pensou em atividades que poderiam ser feitas, o pessoal de TST, para viabilizar essas atividades, o que é necessário? Precisa ter o bombeiro civil? O que precisa de estrutura? Então, a gerontologia, ela é uma linha, ela permeia vários assuntos. Então, eu brinco, eu falo, eu coloco gerontologia em tudo. Dá para conversar com gerontologia em várias áreas. Até porque, assim, eu vou dar um exemplo, né? Eu fui chamada uma vez num clube, um clube renomado aqui de São Paulo, porque os sócios, sócios antigos, famílias que têm o título, e aí uma pessoa que a vida inteira frequentou o clube e ele precisava, tinha uma necessidade, né, seja ela motora, cognitiva, ele tinha algum tipo de fragilidade, ele deixava de frequentar todas as aulas, os restaurantes, porque não tinham pessoas preparadas, o garçom do restaurante não sabia lidar, o cardápio não estava preparado. Então, era frustrante demais, porque um espaço onde ele cresceu, porque ele fragilizou, ele já não podia participar de uma oficina, de um esporte e etc. Né? Então, hoje é necessário. O marketing precisa entender gerontologia, um jornalista precisa entender, um advogado. Estamos todos tendo contato
com essa população e precisamos aprender, né, a lidar com eles. Então, aí o clube queria, né, se tornar amigo do idoso, né, deu ali algumas possibilidades, exatamente porque os sócios, os filhos, estavam reclamando muito. Né, e um despertar que quanto antes a gente percebe, melhor. Então, assim, um comércio pode organizar o seu cardápio, treinar seus funcionários, porque aí é um cliente, né? É mais alguém que chega. E eu percebo também quando eu levo eles para os passeios, né? Quando a gente organiza as saídas das ILPIs. Quantos lugares a gente deixou de levar, né, você falando agora de uma equipe que está se preparando para organizar eventos, segurança. E a gente já chegou em lugares que o problema foi o bombeiro. Puxa vida. Uma pessoa que teoricamente está ali para zelar por vidas, por patrimônio, o cara ficou de braço cruzado rindo da nossa cara. E ele falou que ele estava ali para zelar o shopping. E a gente com dificuldade para empurrar a cadeira, segurar idoso. E ele achando barato ali, aquele monte de alteração de comportamento. Então, que decepção, né? O local estava checado, a acessibilidade era boa, a gente tinha o banheiro correto, a gente tinha terapeutas, tinha informática, tinha todo mundo. Né? Mas aí uma pessoa que poderia ter aberto uma porta a mais se negou porque ele não podia mexer no shopping. Foi o detalhe do acolhimento. Então, as pessoas... A importância do podcast. Falar sobre o envelhecimento, sensibilizar as pessoas com relação ao processo de envelhecimento, porque eu costumo comentar com os meus alunos, se tudo correr bem durante o processo, eles vão envelhecer, né? Agora, se algo ruim acontecer, vão morrer. Então, é importante estar vivo para envelhecer. É importante pensar no processo de envelhecimento. No caminho para cá, no carro de aplicativo, ele falou assim, o que você vai fazer agora? Tá indo pro serviço? Eu falei, estou indo para um podcast. Fui convidada do Cuidadores de Elite. E o caminho inteiro viemos falando sobre esse assunto. Até mesmo de uma preocupação daqui para frente, dos carros de aplicativo sensibilizarem os profissionais. Né? Comentei, tem as minhas avós, a minha avó Sinira, ela faz fisioterapia. E aí, por conta de demandas de trabalho, precisamos chamar um carro de aplicativo. E a sensibilização daquele profissional em EDC? Olha, eu posso dizer que em 95% dos casos eles descem, ajudam a entrar no carro, mas teve uma situação que o banco da frente estava puxado, o banco da frente ficou puxado e falou que tinha que entrar atrás. Então, a questão para deambular, que ela já tem um pouco mais de dificuldade, sentar na parte da frente fica muito mais fácil. Será que essa pessoa pensou que um dia pode ser ela, um dia pode ser o familiar dela? Então, preparar o ambiente para receber. Então, é essencial um restaurante ter um banheiro que seja acessível. Eu fui num restaurante, é costume, né? Eu acho que você também é a mesma coisa. A gente abre a porta do banheiro acessível para dar uma olhadinha, né? Torneira era torneira de girar, né? Poxa, minimamente uma que fosse automática ou de alavanca, minimamente, né? Então, é a questão da sensibilização e da ergonomia dos ambientes para tornar ele acessível. Um ambiente que seja acessível ao público idoso, ele é acessível para qualquer pessoa. Né? Você comentou sobre o cardápio. Foi até uma conversa que eu tive com um professor lá no Senac, que é o Elvis, que ele dá consultoria para empresas. Ele falou, é essencial ter o cardápio digital, mas ter um cardápio físico. E esse cardápio físico, ele tem que ter uma letra grande, ele tem que ter um material que seja fácil para a pessoa manipular. Tem que ter contraste de cores, ele tem que ter braille, isso é essencial, é inclusão, né? Não são as pessoas que precisam se adaptar ao ambiente, o ambiente precisa se adaptar àquelas pessoas, né? Então precisa ter esse acolhimento. E o nosso papel é sensibilizar com, por exemplo, o podcast, a importância de falar sobre esse assunto e mais do que isso, você que está aí escutando, compartilhar. Tudo que você está escutando aqui nos podcasts, chega para o seu familiar, fala assim, olha, eu aprendi isso, ou entra nesse vídeo, assista. Então, isso faz a diferença, compartilhar. E eu gosto muito do seu jeito de ensinar, né? Porque você é uma professora que não se restringe ao ambiente da sala de aula. Além de transformar o ambiente da sala de aula, né? Eu vejo as suas postagens, né? É um Instagram incrível da gente acompanhar. Mas você leva os seus alunos, leva na loja de materiais, leva em instituições, incentiva que eles estejam em congressos. Né? Eu tive o prazer de te acompanhar em uma visita na BMB. E você dizendo para as alunas, olha, isso aqui é um material
que você pode, inclusive, indicar, e aí você coloca uma comissão em cima, né? Não só pessoas que vão meramente executar um cuidado que alguém está mandando, aquela caixinha quadradinha, né? Aquela postura de que, eu sou um cuidador e eu não sou valorizado. Não, é como você vai ter uma postura empreendedora, que também contribui para aquela jornada de cuidados, que você também pode fazer a sua categoria progredir, né? Então, de onde vem toda essa inspiração, esse seu diferencial para tornar essas cuidadoras pessoas seguras e que contribuem para essa categoria? Vem do amor. É muito importante amar o que você faz. Precisa ter esse desejo por sempre estar pensando em coisas diferentes, né? Então, a partir do momento que você faz algo que você gosta muito, aquele trabalho não é maçante, falar assim, nossa, eu vou ter que acordar hoje de manhã para dar aula. Ao contrário, eu falei, caramba, hoje tem aula. O que será que vai acontecer? Discussões em sala de aula, assuntos em sala de aula, assuntos polêmicos que às vezes vêm surgindo na mídia. E os próprios alunos trazem em sala de aula e falam, professora, você viu aquele caso? O que nós podemos... O que nós podemos fazer para ser diferente, né? Então, buscar o diferencial. Eu gosto muito de usar essa frase. Você pode ser somente um cuidador, mas você pode ser um cuidador que tem um diferencial. Ser cuidador, várias pessoas podem ser, né? O mercado está cheio de cuidadores. Mas o que eu posso fazer de diferente? Então, a importância de conhecer novas tecnologias. Então, nós temos um exemplo aqui na caixa, né, do Farmi. Muitas famílias não têm esse conhecimento. Então, eu já vi, fui numa feira, agora eu gosto muito de participar de eventos, né? Falo assim, sempre que tem evento, eu dou um jeito. Se eu não fui, é porque realmente tinha como, né? São oportunidades. O networking, conhecer pessoas, isso é essencial. Fazer parcerias. Não só pedir ajuda, mas ajudar. Isso é essencial. Primeiro, eu tenho que ajudar o próximo. Depois eu falo assim, me dá uma mão, né? Nós precisamos ter essas parcerias. Se as pessoas fizessem mais parcerias, talvez o mundo seria até um pouco melhor, né? De que modo que eu posso contribuir? E na questão do trabalho do cuidador, que você mencionou, muitas pessoas entram no curso com um olhar assim, vou trabalhar ou na residência, ou numa instituição de longa permanência, enfim. Existem tantas possibilidades de atuação, né? Então, poxa, teve uma situação que me marca muito, uma aluna trabalhava com cesta de café da manhã. E aí era próximo do Dia dos Avós, depois de conhecer, né, estudar no curso, ela falou, poxa, eu vou fazer cestas específicas para uma pessoa que tem doença, né, uma diabetes, uma hipertensão arterial, uma doença celíaca, uma intolerância à lactose e assim por diante. É um diferencial. Empreender na área do envelhecimento. Então, várias pessoas que entram no curso não só para trabalhar como cuidadoras, mas para entender o seu processo de envelhecimento. Eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, então eu quero estudar para ter um cuidado melhor com o meu familiar. Então, ter esse olhar diferenciado e fazer o diferente, buscar. Tem tanto conteúdo, a internet, né? Às vezes fica lá nas redes sociais, aproveita. Eu tenho vou contar um segredinho. Eu tenho várias pastas. Então, eu tenho a pasta de cuidador de idoso, cuidador infantil e assim por diante. Tem um conteúdo interessante, eu jogo na pasta. Porque esse conteúdo eu vou trabalhar em aula com os alunos depois. Eu vou trabalhar em várias situações. Isso é importante. Ver e gostar do que faz e ver isso em várias situações e trazer esse conhecimento para você. E também uma linguagem que é a linguagem que as pessoas estão agora, né, nesse momento assimilando. E me conta assim, então chegam para serem seus alunos as pessoas de mais diversas faixas etárias, necessidades, condições? Exatamente. Então, a partir de 18 anos até... Tive alunos de 60, 70, 80 anos. Uau! E é um desafio, mas ao mesmo tempo é maravilhoso, porque é a intergeracionalidade dentro de sala de aula. Então, a aluna de 18 anos comentando sobre um determinado assunto que aquela outra colega não tem, a de colega de 60, 70, não conhece e uma auxilia a outra. Eu já tive uma situação em aula que no primeiro dia de aula ela falou, professora, eu não sei se eu vou dar conta do curso, que faz mais de 20 anos, 30 anos que eu tô fora da sala. E o pessoal, eu vejo todo mundo mexe no celular e eu não sei mexer. O que aconteceu? As colegas começaram a ensinar como mexia no celular. E ela trocando conhecimento. Então, essa troca contínua, né, a parceria, a humanização, né, no cuidado. Não tem como falar sobre cuidado se eu não falo sobre humanização no atendimento.
Então, isso é essencial e é muito cultivado. Eu sempre converso com as alunas sobre a importância de uma comunicação assertiva, sobre o cuidado com o outro, né? Então, eu preciso cuidar de mim, eu preciso estar bem para conseguir cuidar do outro e cuidar de todos que estão à minha volta. E o curso tem que duração? No Senac tem 160 horas, então depende da quantidade de dias da semana, mas vai de 4 meses, 5 meses, né? Como os encontros são de 4 horas, eu falo que o curso nunca acaba antes de 40 encontros, né? E aí o que você comentou, não é utilizar somente a sala de aula, né? A sala de aula é somente um recurso. O jardim é um recurso, né? O shopping é um recurso, um evento. Então, a primeira saída com a turma, o pessoal fala, eu vou passear. Não vão passear. É visita técnica, Boa. É conhecimento. Eu sempre costumo deixar um roteiro de atividades que os alunos vão conversando e discutindo. Ontem tivemos a oportunidade de visitar um residencial. E aí, durante o residencial, eles foram conversando com a pessoa que estava apresentando para a gente, que também é de uma empresa de cuidador. Elas vão pegando as dicas, vão montando aquele documento. E na hora que terminou, falou, professora, foi tão bom. O conteúdo que é trabalhado em uma visita técnica, talvez eu precisaria de 3, 4, até mais aulas teóricas para abordar aquele conteúdo que ele tem ali vivo. Então, é muito importante ter esse momento e não deixa de ser um momento de sala de aula, porque o conteúdo teórico que eu falaria numa sala de aula, eu posso fazer na visita externa também, nessa atividade externa. Então, todos os ambientes são importantes e quanto mais conhecimento, melhor. E aí você também já fala de postura, Exato. né? Você já fala de adequação, de organização profissional. Exato. Eu lembro, assim, um passeio que a gente fez há muito tempo e a gente foi para um shopping muito chique, porque estava acontecendo ali uma exposição. E as cuidadoras chegaram e, assim, não foi por mal, mas elas ficaram tão deslumbradas onde elas estavam que elas saíram correndo tirar foto nas vitrines e deixaram os idosos sozinhos. A hora que a gente olhou, os idosos tudo perdido ali no corredor e a gente, volta, volta. E elas ali tirando foto, sabe? Ai, se perderam, né? Realmente perdeu o prumo profissional, Exato. mas volta aqui. E é isso, assim, às vezes elas vão ter na jornada de trabalho algumas oportunidades e elas vão precisar ser profissionais. Ainda mais que a gente vive uma demanda que é domiciliar. Né? Elas vão entrar na casa de alguém, na vida de alguém. E o jeito que ela faz na casa dela precisa ficar na casa dela. Exatamente. Né? O chinelo ela usa na casa dela, não vai usar na casa do idoso. Muitas cuidadoras acham que, eu tô aqui na casa dele, também posso ficar à vontade, né? Posso colocar meu chinelo. Deitar no sofá, levar meu short doll pra dormir na casa. Você está num ambiente de trabalho. E esses momentos, como por exemplo você comentou de estar no shopping, elas verem as lojas, eu tenho certeza que essa situação, na hora que chamou e fez a orientação para essas pessoas, ficou tão marcado que numa próxima falou assim, olha, nesse momento eu tô aqui para cuidar, mas no momento que tiver oportunidade eu vou ali, tiro foto, marca, que passa pela situação e isso faz a diferença. E eu gosto, assim, por exemplo, eu vou fazer um atendimento, a cuidadora junto, né, porque às vezes no exercício que a gente está elaborando, né, na atividade, a cuidadora faz junto e o idoso consegue vê-la como uma parceira, não só alguém que ele vai obedecer o cuidado, né, e aí eu deixo emprestado o jogo, né, e fica ali uma conversa, um assunto para durante a semana. E eu sou bem ardida, assim, eu boto, sei lá, as cartas do lado do idoso e aí é ele que tem que dar para a cuidadora em todas as jogadas, né, então, olha, eu também contribuo com você. E aí, né, a gente se diverte juntos. Protagonismo. O protagonismo, ele tem que estar presente em todos os momentos. O papel do cuidador é dar luz ao protagonismo do idoso. E fazer com que ele também se sinta cuidado, né, se sinta vivo. Muitas pessoas acabam, tem a questão de dependência aprendida, né? Aprende a ser dependente. Não, o papel do cuidador é incentivar a autonomia e independência daquele idoso. Então, esse processo em parceria é super importante e essencial. E até quando a gente vai nos passeios, né? Eu contei essa situação mais inusitada, mas eu falo pro cuidador,
senta na frente e peça também no cardápio, né? Até para ser um espelho, né? Para vocês também curtirem esse momento, porque o dia a dia, né? Essa intensidade, essa rotina tão complexa, ela é pesada. E ajudar o cuidador a colocar essa ótica também da leveza, do que é possível, o que mais ele pode proporcionar, o que mais ele pode criar, né? Qual é a potência e não só a dificuldade, sem rotular, né? Sem você reduzir a pessoa. Infantilizar, né? Esse monte de esses jogos, né? Até a escolha do material, a escolha da música que você coloca, né? Tudo isso são estratégias que você vai enriquecer o cotidiano e vai tornar o seu cuidado mais humanizado, inclusive mais leve. Porque é um idoso que confia em você, né, que todo dia ele recebe essa mensagem que você não o ameaça, então ele não precisa se defender, que ele fica mais à vontade para que você entre na intimidade dele. Então, é uma construção. E se você robotiza esse cuidado, a chance dele se afastar, né, dele te entender como uma pessoa que o ameaça, que ele tem que se defender, é muito grande. Então, são abordagens que parecem simples, mas que faz toda diferença para um cuidador que acerta e um cuidador que está mecanizado, desatualizado, enfim. A importância da comunicação, né? Você pode falar o que você quiser falar, desde que saiba como falar. E você tocou um ponto muito importante que eu gosto de ressaltar e gostaria de aproveitar e ressaltar. A não infantilização, não tratar o idoso como se fosse uma criança, né? O idoso ele tem uma história, uma vida, e é importante respeitar. Ai, mas, poxa, eu não posso falar que aquele senhorzinho é tão bonitinho, tão fofinho, o cabelinho dele é branquinho, tão bonitinho. Agora, imagina essa pessoa escutar isso o dia inteiro, a semana toda. Ela vai falar, ai, que bonitinha, olha, Mayara, que bonitinha. Ela acredita que ela é Inha. Inha, eu sou Inha, eu tô tão pequenininha, né? Então, o infantilizar é para tomar cuidado. Às vezes a pessoa faz isso até sem querer. Talvez depois escutar essa fala, falar, nossa, realmente, sem querer eu falei que aquele idosinho é tão bonitinho, tão fofinho. Então, a pessoa idosa, ela nada mais é do que uma pessoa adulta que envelheceu. Se eu não falo desse jeito com um adulto, por que eu tenho que falar desse jeito com um idoso? Né? Então, é a parceria como um profissional e ter um cuidado também profissional, isso faz uma diferença muito importante. E eu puxo até um outro gancho da sexualidade. Porque uma cuidadora que chega para o seu paciente, né? A pessoa que ela acompanha e fica, meu namorado, meu amor, meu isso. E ainda ela tá de branco, uma roupa bem marcada. E aí o idoso tem uma reação e aí ela se ofende. Né? Mas o que gatilhos que você ativou, né? E entendendo, inclusive, que o seu cuidado muitas vezes é íntimo, né? Então, qual é a postura? Como que você se apresenta? Como que você consegue estabelecer ali aquela rotina de cuidados para que não fique confuso para ele, né? E mesmo que ele manifeste, por exemplo, na hora do banho, né? Ele é sensível, realmente você tá tocando no corpo dele, né? Mesmo que você tenha alguma situação, você saiba o seu papel, você saiba manejar e não fique uma situação que você se sente constrangida, que você, mesmo sem perceber, provocou. Exato. A postura é essencial, né? O como falar, não é o vovô. Ele não é seu avô, ele não é seu tio, né? Você já parou para pensar e perguntar como essa pessoa gosta de ser chamada? Isso é um detalhe tão importante, tão pequeno e ao mesmo tempo gigante. Como que ela gosta de ser chamada? Né? Eu gosto de ser chamado pelo meu nome, pelo meu apelido. Né? A questão da sexualidade acontece, a pessoa ela tem, o corpo tem alterações. Então, por exemplo, um homem vai ter um processo de ereção e aí ela fica assim, nossa, ele tá assim porque eu fiz... Não é isso, é o corpo. É fisiológico. É fisiológico. Então, não tem esse olhar achando assim, eu tô provocando algo. É postura, física, não aconteceu, continua no processo, termina a higienização. Então, a postura profissional é super importante. Você comentou sobre a vestimenta. Então, cuidado com a vestimenta, com a cor da lingerie. Então, uma lingerie de um tom nude, ou uma cueca, né, no caso, um tom nude, ou até um tom violeta, que acaba não aparecendo com a roupa branca. Esse cuidado, às vezes, tem uma roupa um pouquinho mais comprida. São pequenos detalhes que fazem a diferença. Né? Até mesmo o cuidado com a vestimenta,
do tipo do material. Não vou colocar uma calça jeans que seja um material muito né, grosso, um jeans muito grosso, que eu vou precisar auxiliar o idoso a levantar e sentar e vai travar meu movimento. Eu vou dar um banho, vai molhar e eu vou passar o dia com aquela vestimenta. Então, são esses cuidados que saem do cuidado, né, residencial ali de não profissional para um cuidado de um profissional e ser um profissional cuidador, cuidador de elite. Não, e até assim, falando da postura, né, e da vestimenta, será que precisa ser branco? Porque às vezes, dentro de casa, ele tá em casa e é melhor que leve cor, né, até para que ele também não... A gente tem a síndrome do jaleco branco, né? Às vezes o idoso, ele não tá conseguindo se relacionar direito com você exatamente porque não condiz com a mensagem, né? Então, talvez conversar com a família. Qual é a melhor cor? Vocês fazem questão do branco? Será que a gente pode trazer um tom que vai ali tornar esse ambiente um pouco mais familiar, né? A minha equipe, por exemplo, é verde-limão. Porque condiz com a vitalidade que a gente quer despertar. Foi um estudo, né? Neurologicamente, a gente entendeu aquela cor. Então, já a forma como você se apresenta, como você quer falar que você é boa na higiene se você tá descuidada, né? Como você quer falar que você vai cuidar dele se a sua unha é enorme. Inaceitável. E você pode abrir uma lesão na pele dele, né? Enfim, então... realmente tomar esses cuidados para que você represente aquilo que você está dizendo que vai entregar. A forma de falar, né? E você me disse que trabalha essa comunicação mais assertiva? Sim. Conta para mim. Nós temos momentos específicos para trabalhar somente sobre comunicação verbal e não verbal. Então, qual é o momento de eu conversar com aquele idoso? No momento que ele está com a cara fechada, bravo? Não, aquele não é o momento, espera um pouco. Né? A questão da linguagem corporal, como falar com a pessoa. Nós falamos sobre infantilização. A própria vestimenta, você trouxe a questão de usar a branca, é chegar para a família, chegar principalmente para o idoso e falar assim, você gostaria que eu viesse trabalhar de roupa branca ou um outro tom? Tem uma cuidadora que ela trabalha com cinza. A família falou assim, poderia ser cor cinza? E o cuidador também não se sentir constrangido se não tiver aquela vestimenta e falar. Falar assim, olha, infelizmente eu não tenho. Eu falo com os alunos, é muito importante eles terem um kit de roupa branca. Tem uma camiseta, uma calça, um calçado, não, nem sempre, né? Mas uma blusa de frio. E deixa ali guardado. Que surge uma emergência que é necessário usar o branco, você vai com aquela roupa. Se não, deixa um outro kit ali separado. Ter dentro, o cuidador, é importante ter uma bolsa de trabalho. Lá na bolsa vai estar a roupa. Tem os seus itens de higiene pessoal. Né? Tem ali um desodorante, então são coisas simples, né? Passar um desodorante, poxa, é o que você falou, não cuida de si mesmo, como que vai conseguir cuidar do outro? A importância da comunicação é como falar com o idoso, mas como falar também com a equipe multiprofissional, como falar com a família. O cuidador acaba sendo esse elo, né? Então, o que eu escutei, o que eu vou repassar, ou algumas questões que nós trabalhamos também. Não levar os seus problemas para dentro da casa. Não comentar sobre seus problemas pessoais com o idoso. Porque a pessoa vai sentir, falar assim, poxa, eu preciso ajudar. Né? E se você está pensando nos seus problemas particulares dentro do ambiente de trabalho, você não resolve nem seus problemas particulares, nem consegue ter um trabalho efetivo. Você não está focado. Não está. Então precisa ter esse foco. E quando nós falamos sobre comunicação, é a comunicação como um todo, não somente a fala, mas a escrita. Com o celular, a gente acaba digitando tudo, né? E o celular já corrige. E a escrita? Né? Os relatórios, eu preciso montar um relatório. O relatório não é frescura. Tem gente que acha que relatório é fazer frescura. É um documento. É um registro que eu vou colocar tudo o que aconteceu com a pessoa, que eu posso fazer um acompanhamento. Eu dou a dica para os alunos, eu falei assim, se na casa tiver um caderno, você vai na última folha e coloca assim alertas. Coloca a data e um exemplo. Por exemplo, no dia tal teve sangue na fralda. E no dia mesmo você faz o relato do que aconteceu. Então tem vários recursos, tem tecnologia, agora fazer o registro, mas é para usar a tecnologia, entrar no aplicativo e fazer somente o registro. O que a pessoa faz? Entra, faz o registro, já abre lá a página de comunicação e vai responder alguma mensagem. Não, aquele momento é do cuidado. Aquela vida está nas suas mãos, então é importante ficar sempre alerta. E é isso, assim, tem muitos distratores, né? E eu já vi, por exemplo, o cuidador derrubar idoso porque estava deambulando com o celular. Né? E a gente sabe que 1/3 da atenção se perde quando você tem
ele aceso ali na mesa, porque você fica... você tá fazendo uma coisa e aí aquilo já te rouba 1/3 da sua atenção. E, infelizmente, assim, a gente tem muitos profissionais que deixam o idoso ali na frente da TV para que ele possa ficar... mexendo no celular. E se distraindo, resolvendo outras coisas. E eu lembro, assim, na pandemia, teve uma época que a gente achava que poderia a contaminação ser através de objetos, né? Exato. E aí, quando a gente falou, olha, pessoal, vamos evitar o uso e etc, nananana, mas como assim? A minha família... É o que eu escuto no primeiro dia de aula. A minha família vai ficar sem me encontrar. Você avisa a sua família que você tem horário de trabalho e que você tem horário de almoço, que é quando eles vão poder te procurar. Né? E também esse bom uso da tecnologia, né? A gente tem aplicativos de gestão, ele pode pesquisar sobre a patologia, sobre a medicação, para se inteirar caso ele tenha dúvida. Se a família tem um grupo de WhatsApp, então que ele também saiba colocar as informações e pôr limite, que ele vai responder no dia e horário de trabalho dele, né? Então, poder fazer um bom uso desses dispositivos, dessa comunicação, fotos que se colocam, né? E são fotos profissionais, né? Para você mandar para sua mãe, postar na sua rede social, porque ele não é seu, né? Nossos idosos, não, ninguém tem posse sobre ninguém. Então, eu acho super legal, porque é tanta possibilidade e as pessoas, às vezes, elas se colocam em perigo, né? E sem perceber. A gente tem lei de proteção de dados, tem tantas coisas rolando agora. Então, colocar já na formação, né? Como que ele registra, por que ele vai anotar sinais vitais, quais são informações úteis, que contribuem para um tratamento. Um cuidador que tem iniciativa, né? Imagina o próprio cuidador chegar e sugerir a box, né? Sugerir algum recurso que facilita aquela rotina. Explicar por que não vai colocar várias fraldas. Eu vou usar a fralda Tena, eu vou utilizar uma fralda que é suficiente. E quais os riscos? Porque aí a família fala, nossa, mas por que eu vou investir nessa e não vou investir nessa? Porque é questão de qualidade de vida. Então a pessoa se apropria desse conteúdo. Você comentou com relação aos combinados. Em sala nós temos combinados. Primeiro dia de aula nós montamos o contrato de sala. Lá no contrato de sala nós conversamos sobre o que nós vamos fazer. Quais são os combinados comigo? São vários docentes que entram na turma. Então, tem os combinados que são comigo e os combinados com os outros docentes. O meu combinado a aula começa às 8 horas, eu abro a porta às 8, às 8h05 eu começo a aula. E os alunos fazem o registro, né, na folha, quando eles vão chegando. Nossa, mas professora, por que começar pontualmente assim? Eu falei, imprevistos podem acontecer. Não deveriam, mas pode acontecer. Você tem que estar pronto para chegar no horário. Porque a sala de aula, ele é um reflexo do seu dia de trabalho. Se você é uma pessoa que sempre chega atrasado na aula, você vai ser uma pessoa que vai chegar atrasada no trabalho. Se você chega atrasado no trabalho, o familiar que está cuidando do idoso ou seu colega que está rendendo seu plantão, ele também vai chegar atrasado no compromisso, seja, vai ter o descanso, né? Não, tem aquele momento, é um momento que ele está perdendo. Então, a sala de aula ali é um ensaio da vida profissional. E tudo que nós fazemos, eu gosto de fazer esse link com as alunas. Falar assim, olha, por que eu peço para vocês não tirarem foto dos slides ao longo das aulas? Eu costumo pedir isso para os alunos. Professora, mas eu preciso. Eu falei, ao final da aula, você pode ir lá e tira todas as fotos que você quiser. Mas no momento que você está ali focado tirando a foto, você não presta atenção no conteúdo que eu estou te passando. E até brinco com os alunos, eu falei, se não tiver camarão e bolinha de queijo na sua casa, você não vai me levar pra lá. Eu preciso disso. E fora que ele abre, aí já tem um WhatsApp que ele quer responder, já tem né, já muda, pode mudar o rumo. Faz a diferença. Então, não tirar um dos nossos combinados, e é um contrato mesmo, que eu faço preenchido e depois o pessoal faz assinatura, né? Então, não tirar foto durante as aulas, não utilizar o celular durante a aula, a não ser que seja solicitado para alguma atividade de aula. Professora, mas eu estou com um conflito familiar. Eu falei, não tem problema nenhum. Se você está esperando uma ligação, deixa no vibra. Se não está esperando, deixa no silencioso.
Precisou atender, sai, atende, termina o que precisa e volta para a sala. E que isso seja uma exceção, né? Exato. Não uma dependência. Porque às vezes você está falando mais da dificuldade da pessoa de se desconectar do que realmente uma questão de urgência. Que virou uma dependência. Então, quando eu vou fazer atendimento nas residências pelas empresas de cuidadores, as famílias trazem algumas demandas. Uma das principais demandas, primeira, fofoca. Né? As pessoas são contratadas pelos seus conhecimentos, pelas suas habilidades e são demitidas por suas atitudes. Né? Então, por fofoca, acabam recebendo essa questão. A segunda questão é o uso abusivo de celular. Então, deixa do cuidado para ficar mexendo no celular. Então, essa dinâmica de sala de aula de não utilizar o celular durante um período, aos poucos a pessoa vai entendendo e fala assim, poxa, agora é o momento do cuidado com o idoso, tiver alguma pausa, ele for, né, fazer alguma atividade, eu vou ali e vejo. Estou no meu momento profissional, eu estou em sala de aula, como que eu vou ficar respondendo mensagem no celular? E seria desrespeitoso com os alunos que saíram no horário, que chegaram no horário para estar ali com você. E também combinar com a família. Porque às vezes, família, eu tô aqui dedicada no cuidado, né? Eu vou focar no seu pai. Então, de tal a tal hora, eu vou parar para fazer o registro. É o momento que ele dá uma descansadinha, é o momento que eu posso. Aí sim eu vou interagir com vocês. Né? Porque também, às vezes, a família, sei lá, tem câmera na casa. E eu já tive atendimento que, de repente, vinha uma voz do além, né? A família gritando pela câmera ali. E isso deixa o cuidador, né? Ele não sabe, ele quer agradar todo mundo, ele fica, né? Não sabe o que ele tem que fazer. Então, também organizar, né? Nesse contrato, olha, o meu trabalho funciona assim, eu estou determinado a fazer tal e tal, vou seguir. E aí, já coloca que horário é o WhatsApp, se no dia de folga ele responde ou não, qual vai ser dentro ali o horário que ele vai fazer a anotação. Então, contratos, né? A gente, infelizmente, tem muitas pessoas que trabalham na informalidade, e aí depois deixa de recolher um INSS, deixa de ter seu reajuste, né? Não se vê profissional, e aí também não se apresenta dessa forma, né? Então, que bacana poder já treinar isso ao longo, para que ele chegue, não, eu tenho um contrato, se você não tem um modelo, eu tenho, né? Eu funciono de tal e tal forma, como que eu me adapto a vocês e vocês se adaptam a mim, né? Uma pessoa que realmente agrega e que leva soluções e não aquela pessoa que aumenta o problema, né? E uma das reclamações são essas. Uma família precisa de um cuidador, vai contratar uma empresa de cuidadores. Né? Ela contrata a empresa para não ter problemas. E aí o que acontece? O cuidador acaba sendo mais um problema na vida. Por essas questões. É por questão de fofoca, é porque quer se intrometer na vida da pessoa. Da família. Da família. A família está no momento ali de conversa, né? Às vezes os alunos, eu costumo perguntar para eles, falar assim, olha, você está na residência, tem um idoso, você está atendendo o idoso, chega um familiar que faz muito tempo que essa pessoa não vê. O que você faz? Você fica na sala ou você vai para outro cômodo? Aí os alunos ficam. Aí uns ficam na sala, aí os outros. Eu vou para outro cômodo. Na dúvida, olha a comunicação, pergunte. Chega pro idoso, a questão do protagonismo e empoderamento. A senhora gostaria que eu ficasse aqui ou gostaria que ficasse aqui no cômodo ao lado, precisando me chama? Pronto. Às vezes a família quer ter um momento para conversar sobre assuntos de família. Né? E aí a cuidadora, além de ficar lá, ainda quer dar pitaco no assunto. Né? Então tem que ter esse cuidado, né? Um olhar profissional, a importância novamente do conhecimento. Porque talvez você faz, e muitas pessoas falam assim, uma palavra que eu não gosto, né? Primeiro dia de aula, fala assim, eu vim aqui só para pegar o certificado. Poxa, se esse é o seu objetivo, talvez esse não seja o melhor lugar. E sabe o que é o mais triste? Você já digitou no Google comprar certificado de cuidador? Nossa, quantas pessoas que falsificam um certificado, né? Algumas pessoas fazem os cursos, tem vários cursos, tem cursos de horas, eu não desmereço nenhum conteúdo, mas poxa, para cuidar da vida de alguém... Frágil. Né? Eu terminei a graduação em 2011 e desde então eu venho estudando e não sei nem 1% do tanto que é a gerontologia. É cuidar e atualiza, inclusive, sempre, né? Sempre tem um termo diferente. Então, a importância de conversar com outras pessoas, e aí o aluno às vezes faz um comentário, fala assim, professor, porque lá na casa de repouso, lá no asilo, eu falei, instituição de longa permanência. Não é que eu estou corrigindo no setor punitivo, mas sim de orientação.
a pessoa não está indo para repousar, ela está indo para ficar numa instituição em que ela vai morar, ela vai residir lá por um longo tempo. Então, essas pequenas palavras, né, esse pequeno cuidado é em orientação, não como punição. Às vezes os terapeutas chegam para fazer a atividade e aí o idoso fala, ué, não é casa de repouso? Por que eu tenho que fazer? Eu vou repousar. Vai repousar. E aí são nomenclaturas que precisam ser atualizadas, até porque estão cada vez mais longevos. E a hora que o cuidador ele se dá conta da nobreza que é você entrar para oferecer o cuidado e quão difícil deve ser aquele que espera para ser cuidado, aí ele entendeu o propósito, né? Aí ele entendeu que ele realmente tem algo a contribuir e a aprender com toda aquela situação. Exato. E como muitas vezes o cuidado é doméstico, né? E são pessoas que ficam jornadas muito longas, né? São pessoas que convivem com a intimidade, precisa ter uma maturidade muito grande para você discriminar uma coisa da outra. Ainda mais quando tem, por exemplo, um idoso, que aí ele quer, você tem filhos, então eu vou pagar não sei o quê, né? E aí é sedutor para o cuidador, porque às vezes ele precisa, né, de tudo aquilo. Então, a importância, né, de você ter clareza, de você ter possibilidade de valorizar o seu trabalho e aceitar os limites, né, enquanto postura, enquanto quais os temas que você discorre ali dentro daquele local, e principalmente, assim, que você entenda como você vai crescer. E esse crescimento depende de você, né? Acho que agora eu vou caminhar para a pauta da valorização. A gente vê essa dificuldade, porque é uma categoria doméstica, né? Ela vem ali, está como... Se você vai registrar um cuidador, ele é um empregado doméstico, mas ele tem ações que permeiam saúde, né? Então, o quão difícil é para a família, muitas vezes, entender o que ela espera do cuidador. Afinal, não custa nada cozinhar um pouquinho. Exato. Não custa nada dar uma varridinha, né? Você tá ali, a mamãe é tranquila, vai ali só, né? E aí, às vezes, o cuidador também não sabe qual é o limite entre a atuação dele. Muitos abandonam o trabalho ou perdem o trabalho por pôr nesses limites. Então, como que vocês têm orientado o que é realmente a atribuição do cuidador e como que ele tem argumentos para defender esse espaço dele? Mais uma vez, a importância da comunicação. São os combinados. Antes de iniciar o trabalho, nem que se for por mensagem de texto. Olha, quais são as minhas obrigações? Cuidador, eu falo essa frase e falo para os alunos, pega a caneta, anota agora. Cuidador cuida única e exclusivamente da pessoa idosa. Então, todos os cuidados que for para a pessoa idosa, o cuidador vai fazer. Mas eu preciso cozinhar para a pessoa idosa? Para ela, em algumas situações, a família vai falar assim, vai cozinhar pro idoso, né? Ou não tem, às vezes tem cozinheira na residência e tal. Mas se for pro idoso, sim. Para a família, não. Né? Então, esses cuidados para a pessoa idosa única e exclusivamente. Ter esses combinados, anotar tudo isso, deixar isso muito bem explícito desde o início, é super importante. Né? Porque às vezes assim, você pode falar com a família, olha, ok, né, eu vou finalizar. Então, dá para vocês pedirem marmitas congeladas, dá para vir uma pessoa uma vez por semana e já deixa tudo pronto, Exato. E aí eu só esquento, só tempero, eu vou comer junto ou não vou, né? Então, você poder... Ele vai comer todos os dias. Porque dependendo do grau de dependência, imagina, eu vou preparar um alimento, eu vou deixar aquela pessoa sozinha... É risco. Para ir até a cozinha e preparar um alimento, é o risco dele levantar, por exemplo, e cair. Né? Ou contaminar. Acabei de trocar uma fralda e vou ali fazer a comida. Então, e tem coisas que o próprio idoso pode fazer junto, né? Então, não tem uma fórmula única. É bom senso. E o mesmo para a limpeza. Poxa, você acabou de dar banho. Você não vai secar? Ele pode escorregar. Não vai pegar escovão e limpar o azulejo. Mas secar é uma prevenção de riscos para a pessoa e para você também. E a hora que a família te pede, né? Eu sempre brinco assim, vai falar não? Fala não, vírgula. Explique, justifique, né? E ajude a encontrar uma solução. Se para você não é boa de cozinhar, já fala no começo, olha, essa não é uma habilidade, né? Eu não vou estar disponível para essa função,
mas aqui conheço tal e tal alternativa, né? Não fico não pelo não. Porque senão parece birra, né? Assim, é difícil. Exato. Que você também ajuda a esclarecer, porque senão você fala não, vai embora, vem outro. Exato. Que talvez não vai também saber explicar. E aí aquele abandono de plantão, rotatividade, ninguém fica e por aí vai. Né? A importância de falar o motivo. Então, coisa que eu prezo em aula, eu faço uma orientação. Por que que não pode usar um determinado adereço em sala de aula, uma pulseira? Porque no momento que você for fazer uma atividade prática com o idoso, uma transferência, é um risco de machucar. Aí a pessoa entende, fala, realmente eu não posso usar por conta disso. Eu costumo até deixar a unha longa, ir com anel, ir com pulseira, ir com um salto para fazer uma atividade prática, porque na hora que eu vou fazer um movimento, as alunas sentem e falam, nossa, professora, realmente doeu. Então ela entende, a partir do momento que você explica o motivo, fica mais fácil. Um exemplo clássico, um profissional chega na casa e fala, tem que tirar todos os tapetes, porque é um risco de quedas. O risco de queda não é o tapete sozinho não derruba ninguém, né? O problema é o tapete solto. Então, de quais formas eu posso? Tem um tapete, às vezes, olha, tem uma frase, né, fala, te faz feliz, né? Ela fala assim, esse tapete faz feliz? Às vezes é uma coleção, né? Esse tapete ganhou de uma pessoa que não está mais aqui presente, né? Eu vou dar um exemplo, a minha mãe, ela não está mais presente fisicamente, e ela presenteou uma prima com um kit de banheiro. E ela fala assim, toda vez que eu olho para esse kit, eu lembro da sua mãe. Isso é muito emocionante, né? Vou chegar na residência e vou falar para tirar aquele kit de forma alguma. Quais possibilidades nós temos? Eu posso passar um produto que seja antiderrapante e fixar com esse tapete? Ou, em último caso, eu faço o tapete virar um quadro. Um quadro, né? Com a dica que você passa. Deixa uma moldura. Então, pensar em possibilidades, indicar. Então, falando sobre risco de quedas, o cuidador chega e fala assim, entendi tudo. Tem que deixar o ambiente sem risco. Então, tem que fazer isso, e já vai falando para a família que tem que fazer. Poxa, conversa com a família primeiro. Olha, com o idoso. Fala para os alunos, utiliza a aula como uma ferramenta de comunicação. Na aula de hoje, eu aprendi sobre conteúdo tal. Ou, assistindo o podcast, falou sobre um determinado assunto que eu acho interessante nós conversarmos. Você está pronto para conversar sobre isso? Né? Ou se você está se sentindo inseguro, fala o seu sentimento durante a fala. Fala assim, olha, toda vez que eu vou fazer uma transferência do seu pai dentro do banheiro, eu me sinto insegura, porque o box naquele momento está me atrapalhando. Você pode me acompanhar até o banheiro para eu te mostrar o que está acontecendo? Uhum. Então essa fala, trazer as famílias mais próximas, trazer o seu colega. Às vezes o seu conflito está sendo com o seu colega de trabalho. E mostra para a pessoa, coloca o seu sentimento na hora de falar. Estou disponível, né, para uma conversa. Às vezes é um banheiro de uma vida inteira, que foi construído num apartamento super antigo. Exato. E jamais imaginavam que ia precisar de uma cadeira de banho, né? Então, por que você tem que chegar e ser a pessoa que sozinha arrasa? Né? Então, compartilhar é humildade, né? É se propor a construir, é se propor a buscar alternativas. E mesmo que o outro não esteja tão disponível, né, mas que aos pouquinhos as mobilizações possam acontecer. E a gente está num momento de desbravamento, a gente está num momento de construção, de ressignificação, né, aprendendo a lidar com essa expectativa de vida que tá tão crescente cada vez mais. Então, é se pôr na postura de quem vai pôr um tijolinho, né, junto com tantos outros que também podem contribuir. É a construção do conhecimento. Então, imaginar que o conhecimento é um tijolo que vai ser construir a parede do conhecimento. Cada um traz a sua contribuição, né? Todos nós compartilhamos esse conhecimento. Todos nós somos educadores a todo momento, né? Então, conversar com uma pessoa lá no carro de aplicativo, no caminho, e aí eu falando com ele sobre a importância do cuidado, do apoio na transferência, a possibilidade de, né, mais para frente, terem carros acessíveis. Eu consegui chamar o carro acessível, por exemplo, a minha avó Joana, ela precisa de um carro acessível, né, e eu não tenho essa facilidade, né? A pessoa está pronta para conversar com a pessoa idosa naquele momento? Como que ela vai se comunicar? Tem gente que acha que todos os idosos são surdos e tem que ficar gritando com ele, né? Já chega gritando. Não, você vai falar num tom mais alto ou mais baixo, vai depender da situação. Então, a educação para a gerontologia é essencial. E aproveito para fazer mais um gancho de algo que é essencial.
primeiros socorros. Uhum. Todas as pessoas, independente de idade, de profissão, todas precisam desse conhecimento de primeiros socorros. Tem pessoas, muitas empresas acabam fornecendo curso, enfim, e falam assim, não vou fazer. Mas hoje, pode ser que você não precise. Amanhã, pode ser que você vai precisar para o seu filho, Uhum. para sua mãe, para o seu pai. Uma pessoa que engasga do teu lado e você é a pessoa mais próxima. Próximo. Minimamente, ou uma pergunta que parece ser muito simples, e até eu faço o convite para quem estiver em casa, anotar o telefone do Corpo de Bombeiros, o telefone do SAMU e o telefone da Polícia Militar. A pessoa, provavelmente, que está escutando agora vai falar assim, qual que é mesmo? As pessoas acabam lembrando muito o número da Polícia Militar, mas quando fala do SAMU e do Corpo de Bombeiros, não sei. Qual que é? Vamos lá. Polícia Militar, 190. SAMU, 192. E Corpo de Bombeiros, 193. Pega, anota em um pedaço de papel, coloca do lado do seu telefone. Pega o seu celular, deixa salvo isso. Falar sobre o número, né? Agora, no momento de um podcast, você pode até pausar o vídeo e pensar anota. e refletir sobre isso. É fácil. E no momento de emergência? De desespero. Desespero, porque o seu filho tá passando mal, o seu pai tá passando mal do seu lado. Que número que eu vou ligar? Aí alguns falam assim, mas eu vou ligar pra polícia porque eles ligam. E esse tempo? Até acionar a polícia, pra polícia acionar o serviço correto. Então, é essencial ter calma e buscar ajuda. E raciocínio, né? E também, assim, pode ser que às vezes você ter percebido o sinal, né? E ele tá ali, você tá ali aferindo os sinais, etc. Né? Ele engasgou, tem alguma situação de emergência que não dá tempo de pedir ajuda. Exato. E você ter segurança, você ter técnica para imediatamente agir, faz toda a diferença. E imagine que se um dia você passar mal, você vai querer estar no plantão de quem? Exato. De alguém que sabe agir numa situação de urgência e também que saiba prevenir essa situação. Então, assim, é muito óbvio para nós, né? O quanto não dá para ser um cuidador na gambiarra, no improviso Não tem e como. sem qualificação. E é muito interessante. Eu lembro uma vez que foi muito polêmico quando a gente foi falar de cuidador noturno. Porque pode dormir ou não pode dormir? Mas é noturno, é óbvio que vai dormir. Você tá trabalhando? Se você tá trabalhando. E foi muito polêmico. E aí, o que a gente provocou? Se você tá num hospital e precisa de alguma assistência, e aí chegam pra você, agora não vai dar, porque o enfermeiro, o médico, todo mundo dormindo. Todo mundo dormindo. Aguenta aí, respira aí. Ou se você vai num prédio de portaria 24 horas, sorte do bandido se o porteiro tá dormindo e largou a porta aberta. São trabalhos que você opta dizer, eu consigo trabalhar à noite, eu consigo ficar acordado. Eu não conseguiria. Eu sou realmente a abóbora da Cinderela. Deu meia-noite, eu me transformo. Eu já adoro noturno. É muito interessante. É biológico, É biológico, né? E você se sentir à vontade para conversar com o seu contratante e falar assim, olha, eu tenho, ou seja, uma família, ou para uma empresa, falar assim, olha, eu tenho disponibilidade para trabalhar no período noturno, eu tenho mais facilidade para esse horário. Aí a pessoa te acaba entendendo, né? Às vezes na necessidade, fala assim, não, eu vou aceitar, porque eu tô passando... E tem adicional noturno. E tem um adicional, e fica pensando somente no dinheiro. Qual o impacto disso na sua saúde, na sua qualidade de vida? Vai chegar um determinado horário? Você é abóbora de qual hora? Das 10? 10h30. 10h30. Deu 10h30. Aí o idoso tá ali ainda acordado, você já tá sonolenta. É um momento que pode sofrer uma queda, é um momento que ele pode precisar de um atendimento de primeiros socorros que você não vai estar alerta. Então, reconhecer o seu corpo. Ou aproveita o gancho para fazer um alerta com relação às jornadas muito grandes, né? Então, eu trabalho 12, trabalho 24, eu saio dessa casa, eu vou trabalhar na outra. 48. Se você tem uma professora, amiga minha, a Ana fala assim, se você não para, seu corpo vai te parar. Então, esse cuidado com o seu corpo. Mais uma vez, o que nós falamos no início do podcast. Você tem que estar bem para conseguir cuidar do outro. Se eu não estou bem, como que eu vou fazer o cuidado da outra pessoa? Você está cuidando da vida de outra pessoa. É muito sério, é muito complexo. Por isso que não tem como aceitar a fala de uma pessoa que chega e fala assim, eu só vim para buscar o certificado. Não. Você está vindo
para cuidar da vida de outra pessoa. Uhum. Acho uma frase muito forte, que é cuidar do amor da vida de outra pessoa. Né? Então tem que valorizar e tem que cuidar com excelência. E alguém que não deseja contratar você, Também. ela precisa contratar você por N questões. Né? A profissionalização do cuidado, ela hoje no Brasil se faz por necessidade. Ele fragilizou, né? Ele tem uma rede de apoio que não dá conta. Então, você já chega porque você vai cuidar da dor de alguém, né? De um familiar que precisa sair do familismo e colocar o profissionalismo. Então, respeite esse espaço, esse voto de confiança, né? E até o noturno, ele tem sim um adicional, porque biologicamente nós dormimos à noite. Né? Então, se você se dispõe a isso, se você tem perfil para esse tipo de trabalho, pela legislação você tem um adicional e uma responsabilidade. E é por isso que você está lá. Né? Então, você aceita. Eu brinco, nenhuma família vai até a casa do cuidador, laçar e obrigar que venha. Ele se candidatou, né? Ele aceitou, ele colocou ali no começo os combinados. Então, entregue. Né? É o amor de alguém, alguém que precisa, é um suporte à vida. Então, olha a beleza, né, de você ter a oportunidade de ter essa confiança, de zelar pela vida de alguém. Né? Então, eu acho que as pessoas precisam olhar pela gratidão, né, de você estar nessa função de quem cuida e não de quem precisa do cuidado. E caso você precise do cuidado, que alguém cuide de você exatamente como você cuida. Né? Então, você está praticando aquilo que você gostaria de receber? É mais do que a empatia. Falar que a empatia é colocar isso no lugar do outro. Empatia, na verdade, é colocar o sapato do outro e ver o quanto ele está apertando no seu pé. Né? O que você pode fazer de melhor para aquela pessoa. Ah, mas eu não sei o que fazer. Vamos buscar o conhecimento. Você não sabe? Eu volto pro network. Ah, eu não sei, mas será que eu posso buscar essa informação em algum lugar? Será que eu posso pesquisar? Hoje as redes sociais acabaram, a questão da tecnologia. Às vezes ela afasta, mas às vezes ela aproxima. Olha, eu não tenho informação, mas eu mando para uma pessoa, falo assim, será que ela sabe me informar ou me passa um direcionamento? Então é importante, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento lá dentro do curso, eu não sei sobre um determinado assunto, mas eu sei que o professor tal, ou ele sabe, ou ele conhece alguém para me indicar e eu vou atrás dessa pessoa. Né? Sentir a vontade para perguntar. É a humildade, né? E também, assim, se você errou, às vezes a cuidadora, sei lá, errou a medicação, né? Às vezes aconteceu alguma coisa e aí elas escondem com medo da bronca. E aí o idoso não passa bem, porque ele tomou o remédio errado. A pessoa vai se tornar insegura. Se a pessoa entender que falar a verdade é sempre o melhor caminho, eu vou me sentir segura que se acontecer uma falha, ela vai me contar. Agora, se ela mente a primeira vez, eu vou me sentir insegura dali pra frente. A minha quebra de confiança. Então, minha confiança quebrou. Então, fale a verdade, independente do que aconteceu, fala a verdade. Porque às vezes é óbvio, né? Às vezes tá muito claro. Tá na cara. Né? Não adianta você ter ali uma box. Chato pegar a câmera, ter que ver na câmera depois. Ter a box ali, aí você some com o pedacinho, que eu esqueci de dar. Não, avisa. Até porque os sinais vão dar alterados, você vai precisar, né? E assume, olha, me desculpe, daqui pra frente eu vou ficar mais atento, tem algo a mais que eu posso fazer pra corrigir. E assim a gente caminha amadurecendo. Exato. Né? Não estamos prontas. É verdade. Samira, acho que deixamos aqui um podcast memorável. Que felicidade. E acho que é super bacana, né, a gente poder encontrar pessoas que respiram tanta amorosidade, né, tanta generosidade. E quando você conta, torna tudo tão mais fácil, né? Eu imagino o quanto as suas alunas saem vitalizadas, né? Querendo encontrar logo as vidas para serem impactadas. E eu também aproveito vitalizada por elas. Quando chega e fala assim, professora, consegui um trabalho. Professora, eu estou trabalhando naquele hospital que eu sempre sonhei. Isso dá um gasto, falar assim, não, vou continuar buscando parceria, indo atrás para fazer o diferente, fazer o diferencial. E você está conseguindo, né? Então, parabéns. Que honra poder ter cruzado no seu caminho. Da nossa parte, você aqui é muito bem-vinda e desejo a você uma jornada de muitos sonhos realizados, de muitos propósitos e que sorte de todas as pessoas que puderem ser suas alunas e os idosos que serão impactados por ela. Obrigada. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz. Tô me achando mesmo, tô no podcast, falei pra todo mundo.
essa oportunidade de divulgar sobre os assuntos, divulgar sobre o cuidado e a importância do cuidado. E aí eu aproveito para te agradecer esse carinho e aí deixar um recado para você que deseja estudar, trabalhar como cuidador de idoso. Estude, conheça, faça a diferença, faça sempre o seu melhor. Muito obrigada. Querida, obrigada. Obrigada.